abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9, e depois nós também vamos nos reportar ao texto de Levíticos 10. Mateus 6 e 9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Levíticos capítulo 10. Diz a Bíblia: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés e Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar-lhes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Amém. Pastor Leonardo, você faz uma oração? Amado Deus, nesta manhã, quando estamos aqui ouvindo e recebendo a Tua palavra, Deus continua nesta manhã falando ao nosso coração. Deus amado, usa o Teu servo também esta manhã poderosamente para continuar falando conosco. Senhor amado, e que eu possa escutar a Tua voz e guardar em meu coração, em minha mente, para não esquecer e pôr em prática. Deus amado, seja com Ele, e toda honra e toda glória seja para o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Os irmãos têm desenvolvido cada um tema dentro desses 2 dias de escola bíblica, e eu pretendo nessa manhã falar sobre a santidade de Deus no exercício do ministério.
santidade de Deus no exercício do ministério. Um ministério que costumamos dizer santo ministério. É um santo ministério porque é um ministério exercido para servir e para glorificar a Deus. Nunca é demais lembrarmos-nos, enquanto obreiros, que nós servimos a um Deus santo. De maneira que, antes de falarmos sobre a santidade de Deus no exercício do ministério, queremos citar pelo menos 2 versículos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, que ressalta o caráter santo de Deus. Na realidade, o versículo do Novo Testamento praticamente envolve uma citação do Antigo. Levíticos 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 15, ele também traz uma exortação para a igreja. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e diante: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E claro que quando a Bíblia fala em todo o vosso procedimento, envolve o procedimento do exercício do ministério. No Antigo Testamento, no estabelecimento do sacerdócio, daquele grupo de pessoas que serviam a Deus, que foram separados por Deus para ministrarem no tabernáculo, por causa da santidade de Deus. E é importante também apenas lembrarmos que quando falamos de um Deus santo e da santidade de Deus, nós estamos falando de um Deus separado de tudo que é impuro, no sentido de que Deus, ele, na condição de santo, é inigualável. Ninguém é santo na dimensão de que Deus é, porque ele é perfeitamente, ele é absolutamente santo. Não há nada que macule a santidade de Deus em Deus. Não conseguiremos nem dimensionar de forma racional a plenitude dessa santidade de Deus. É uma santidade ímpar, uma santidade que é reverenciada. Isaías capítulo 6 nos mostra que no céu e nas regiões celestiais, que na sua majestade Deus é louvado por sua santidade. Foi assim que Isaías, em sua visão, viu aqueles seres adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua majestade. De maneira que a santidade de Deus é algo, inclusive, não apenas conhecida ou manifesta através das Escrituras Sagradas. Eu afirmo por experiência comum com a que os irmãos têm, que Deus manifesta também a sua santidade. Deus manifesta a sua santidade quando Ele manifesta a sua presença. E quanto mais a presença de Deus ela é perceptível ou ela é manifesta, mais a sua santidade pode ser percebida, mais a inigualável santidade de Deus é manifesta. E é algo que experimentalmente todos nós podemos testemunhar.
quanto mais forte, quanto mais intensa, quanto mais sensível é a presença de Deus na nossa vida, ou num ambiente onde Deus deseja se revelar, mais temor ou mais tremor invade a nossa vida. De maneira que não são poucas as ocasiões registradas na Bíblia e vivenciadas ainda nos dias de hoje, que na medida em que Deus enche um indivíduo ou um ambiente, e nesse ambiente manifesta a sua presença, as reações a essa presença santa de Deus são as mais diversas. A gente ri, a gente chora, a gente se alegra, a gente teme, a gente fica sentado, a gente dobra os joelhos, alguns se prostram em manifestações muito fortes da presença de Deus. Por causa da santidade dele, praticamente todo um ambiente e um auditório se prostra. Há relatos da história da igreja de momentos onde a presença de Deus fez com que todos os presentes num ambiente de culto se prostrassem com o rosto em chão ou no chão, por causa da santidade de Deus. Deus é tão santo, Deus é tão puro, Deus é tão separado de todas as coisas, que na condição que nós estamos, se Ele se revelasse plenamente para nós, todos nós morreríamos. Foi exatamente essa a sensação de Isaías, exatamente esta, porque ele se manifesta daquela forma majestosa para Isaías. E qual foi a reação de Isaías, e o que é que Isaías diz diante da presença da majestade e da santidade de Deus? Ai de mim, que vou perecendo. Isaías, diante da santidade de Deus, percebeu que perecendo é morrendo. Isaías sentiu a chegada da morte com a manifestação da majestade e da santidade de Deus. Foi algo muito forte. Ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. O sentimento é esse. Quanto mais Deus manifesta a presença dele e a santidade dele, mais o sentimento de morte. No primeiro momento, um sentimento de gozo, mas na medida que a presença de Deus vai ficando mais forte e a santidade dele vai também junto com isso se manifestando, do gozo o sentimento passa para o sentimento de morte. É por isso que a gente cai, se prostra, se treme, porque Deus é absolutamente santo. E um entendimento e uma compreensão dessa realidade da santidade de Deus, como deve ser compreendida e entendida, ela muda a maneira de ministrarmos na presença de Deus, a maneira de servirmos a Deus. Quanto mais cônscios da santidade de Deus e do que isso representa para o ministério, mais temor e tremor teremos no exercício do ministério. Quanto mais esse entendimento se dissipa das nossas mentes, mais vulneráveis ficamos a não ministrarmos na presença de Deus de forma que o agrade. Lá no Antigo Testamento, ao estabelecer o sacerdócio, por causa da santidade de Deus, da sua santidade, Deus fez algumas recomendações muito sérias. Em Êxodo capítulo 28, versículo 41, versículo 36, falando para Arão. Êxodo 28, a partir do versículo 36, nós estaremos extraindo alguns princípios do Antigo Testamento para o exercício do ministério na Nova Aliança. Êxodo 28, 36 diz: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor, ou santo ao Senhor. Atá-la-ás como um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará,
e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. É interessante essa narrativa bíblica. Podemos imaginar Arão com toda a sua indumentária, mas enfatizamos nesse momento aqui esta lâmina de ouro puro. Todas as vezes que Arão se colocava diante do povo para o exercício do seu ministério, ele passava uma mensagem para todos que se chegavam a ele, e a mensagem estava gravada como uma coroa na sua testa, e a mensagem era: santidade ao Senhor. A mensagem era: santidade ao Senhor. Quando Arão se apresentava e alguém olhava nos olhos de Arão e mirava em sua testa, lá estava escrito, sem palavra alguma dele: santidade ao Senhor. Para nós, essa informação serve de quê? O que é que a gente pode extrair para a vida da gente com essa informação bíblica acerca acerca de Arão e dessa lâmina de ouro? Aqueles que se aproximam de nós, na condição que nós estamos de ministros e dos servos de Deus exercendo o ministério, eles precisam, ao aproximar-se de nós, receber a mensagem que recebia de Arão sem palavra. Eles precisam se aproximar de nós e receber sem que agora precise ter nenhuma placa de ouro na nossa testa, mas ao aproximar-se de nós, aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de cuidarmos, de apacentarmos, de servirmos, eles precisam, ao aproximar-se de nós, sentir a necessidade de serem santos diante de Deus. Mas para que eles sintam a necessidade de serem santos diante de Deus, eles precisam ver em nós obreiros santos diante de Deus. A nossa vida precisa falar para eles sem o abrir da nossa boca. Na testa, na cabeça de Arão estava lá: santidade ao Senhor. No nosso rosto, na nossa feição, no manifestar-se do Espírito em nossa face, é preciso que o povo possa olhar nos olhos da gente e olhar no rosto da gente e lá perceber essa mensagem: santidade ao Senhor. Mas o povo só perceberá essa mensagem, santidade ao Senhor, em nós, se nós estivermos vivendo em santidade diante de Deus. O nosso testemunho de vida deve influenciar o povo a buscar a santidade diante de Deus. Na sequência, o versículo 40 ao 43, agora dirigindo-se para os filhos de Arão, o texto de Êxodo 28 diz: para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, valuais para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdote. E consagrarás e santificarás para que me oficiem como um sacerdote. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para eles e para a sua posteridade diante dele. Então nós temos aí o cuidado de um Deus santo, que para o exercício de uma adoração santa levanta e precisa de sacerdotes e de ministros santos. Deus, ele leva muito a sério a questão do ministério, muito. É muito claro, ainda é muito claro no Novo Testamento o fato e o princípio de que por
termos recebido mais de Deus, nós seremos mais cobrados. A quem mais é dado, mais será cobrado, se aplica também ao exercício do ministério, porque nós recebemos mais responsabilidade e honra da parte de Deus para servi-lo como obreiros. E desde o Antigo Testamento Deus mostra esse zelo de um Deus absolutamente, de um Deus plenamente santo, que cobra daqueles que Ele responsabiliza para o exercício do ministério, que cobra uma vida de santidade e um exercício ministerial santo. São homens santos ministrando, realizando uma obra santa, uma obra totalmente separada de padrões mundanos, uma obra separada exclusivamente para a glória de Deus. Quando nós lemos lá em Mateus, na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, é a mesma coisa que dizer que santificado sejas tu, ó Pai. Como Deus pode ser santificado? Como santificamos Deus? Como Deus em nossa vida é santificado? Em 10:3 que nós lemos de Levíticos, há uma frase de Moisés a Arão, falando de algo que Deus lhe comunica. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Como Deus mostra a santidade dele naqueles que se chegam a ele? E aqui há no contexto uma alusão aos ministros, aos sacerdotes que chegavam à presença dele no tabernáculo para ministrar. Mas como Deus mostra a santidade dele na vida dos seus ministros? Deus mostra a santidade dele na vida dos seus ministros, aprovando a obediência desses ministros ou reprovando a desobediência desses ministros. Por ser Deus santo, Ele espera que os seus ministros os representem bem. Quando nós, na condição de servos e obreiros de Deus, os representamos bem naquilo que realizamos, nós estamos com isso mostrando ou santificando a Deus no nosso ministério. Deus é santificado no nosso ministério quando o obedecemos. E aí a santidade de Deus é também testemunhada com a aprovação que Ele faz ao nosso ministério. No Antigo Testamento Ele manifestava a glória dele todas as vezes que aprovava o exercício do ministério dos sacerdotes. A aprovação final era a manifestação da glória de Deus. Por Arão e seus filhos santificarem a Deus, ou seja, ministrarem segundo a direção de Deus, Deus vinha e manifestava a glória dele, revelando-se e mostrando a santidade dele na prática dos ministros e através da manifestação da sua glória. O contrário era também verdadeiro. Quando a luz da desobediência, não havia a manifestação da glória de Deus, mas ao mesmo tempo Deus precisava comunicar ao povo de que aquele ato, de que aquele exercício ministerial não era um exercício santo, não o santificava, porque estava em desobediência às suas orientações. E aí Deus, de alguma forma, tinha que mostrar a sua santidade agora de outra maneira, mostrar reprovando. No caso que talvez aos nossos olhos muito duro, às vezes matando. Perceba a seriedade de Deus no exercício do ministério. Ao não santificar Deus na prática ministerial, os sacerdotes corriam o risco de morrer, serem mortos pelo próprio Deus. Porque quando eles morriam, e precisamos entender isso, quando eles morriam, o povo percebia que eles não tinham agido de acordo com a direção de Deus, e Deus permanecia santo diante do povo, porque não era um Deus que agia da forma que os ministros que deveriam representar a Deus agiram. E aí dessa forma Deus também se santificava. De que maneira? Separando-se
dos atos daqueles ministros que agiram em desobediência. Então, ou de forma positiva, a glória de Deus manifestava-se, aprovando o ato santo dos ministros, ou Deus de alguma forma agia separando-se daquele ato e permanecendo santo, como santo ele é. Foi exatamente nesse contexto que aconteceu o episódio que conhecemos de Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão. Praticamente nós estamos aqui no início do exercício do sacerdócio. E a narrativa bíblica de Levíticos nos diz no primeiro versículo que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Se os irmãos forem em busca de informações acerca desse ato de Nadab e Abiú, vocês vão encontrar pelo menos aproximadamente 7 ou mais possibilidades da desobediência deles aqui nessa frase fogo estranho, que vai desde o fato deles terem pego fogo em um lugar diferente do altar, onde o fogo de Deus desceu, já no versículo anterior, em 9:24, porque dali se tiraria o fogo para a manutenção do tabernáculo. Desde o fato ou a possibilidade deles terem pego fogo em outro lugar, se fala também de que era fogo estranho, porque eles não deveriam ter exercido esse ato, porque era prerrogativa do sumo sacerdote. Se fala de fogo estranho pela possibilidade deles não terem de alguma forma preparado o incenso conforme foi normatizado por Deus. Se fala de fogo estranho, inclusive pela possibilidade deles estarem embriagados no ato do exercício do seu sacerdócio. O contexto, a sequência de Levítico 10, 8 e 9, por alguns vê essa possibilidade. Se fala de fogo estranho por eles terem pego incensários pessoais e não aqueles que estavam, que era disponível para o exercício do seu ministério. Ou seja, há várias possibilidades do erro, a possibilidade deles terem ido praticarem esse ato num horário não estabelecido, conforme também normatizado pelo Senhor. Enfim, o fato é que eles exercem uma atividade ao qual Deus não ordenara que eles exercessem. E por não ordenar aquela prática, diz o verso 2, que saiu fogo diante do Senhor, os consumiu e morreram perante o Senhor. E aqui vai mais alguns princípios e lições para a vida da gente. É claro que de uma forma bem distinta do Antigo Testamento, porque muito do Antigo Testamento é sombra, o Antigo Testamento na realidade é sombra das coisas futuras, mas assim como nos dias do Antigo Testamento e dentro desse contexto, há muitos que servem a Deus morrendo diante de Deus, obreiros que morrem diante do Senhor, ou seja, morrem, escute, isso é muito sério, obreiros que morrem no pleno exercício do seu ministério. E não estamos falando necessariamente de morte natural, estamos falando de morte espiritual. Há obreiros exercendo ministérios que já morreram diante do Senhor, mortos, e outros estão a caminho disso. E o que é que faz um obreiro morrer espiritualmente diante de Deus no pleno exercício do seu ministério? Desobediência a Deus. Nós morreremos no pleno exercício do nosso ministério quando não executarmos as ordens e as diretrizes de Deus para o nosso ministério. Repito, isso é muito sério. Nenhum de nós está isento. Nós morreremos no pleno exercício do nosso ministério. Nós vamos morrer pregando, vamos morrer pastoreando, vamos morrer ensinando
se não primarmos pela obediência plena e absoluta à palavra de Deus. Quem desobedece a Deus morre servindo a Deus, morre tirando oferta, morre recebendo na porta, morre sentado na tribuna, morre pregando no púlpito, mortos diante de Deus por estarem servindo, mas em desobediência. Porque não basta servir a Deus, é preciso servir a Deus como Deus deseja ser servido. É preciso exercer o ministério conforme Deus estabeleceu que o ministério seja exercido. Nós não precisamos inventar ou criar novas situações. Os princípios que norteiam o exercício do nosso ministério estão na Bíblia. Os princípios que norteiam a realização de um culto cristão está na Bíblia. Tudo o que precisamos para exercer o nosso ministério está na Bíblia, em termos de princípios, em termos de diretrizes. Se no pleno exercício do nosso ministério, insisto, fugirmos das ordens de Deus estabelecidas em sua palavra, morreremos. Morreremos conforme Nadab e Abiú perante o Senhor. É trágico isso. Diante do Deus que dá vida, morrer. Porque eles morreram perante a face do Senhor. Deus tem estabelecido padrões, princípios, e nós percebemos em várias áreas na pregação, como já citamos, no pastoreio, na liturgia, nós percebemos que pessoas e grupos acabam fugindo e se afastando de forma plena dos princípios que norteiam o ministério. Nós, obreiros aqui, não precisamos, não temos razões para incorrer nesses erros. Nós somos bem doutrinados, nós somos bem ensinados, e não há motivo algum que faça com que no exercício do ministério, seja ele qual for aqui, do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor, nós não temos razões para distanciarmos-nos da vontade de Deus, nem para inventar coisas. Muito está sendo inventado, muitos estão se afastando da vontade de Deus, e alguns desses se afastam da vontade de Deus e até reúnem grandes multidões em torno deles. Mas isso para Deus é irrelevante. A grande questão não é o tanto de gente que tem em nossa volta, é se estamos obedecendo à vontade de Deus. Quando Moisés subiu ao monte e Arão ficou, Moisés estava lá em cima em obediência a Deus, e Arão ficou embaixo e, pela pressão do povo, construiu o bezerro, preparou o bezerro. Ele estava cercado pelo povo e Moisés estava sozinho na presença de Deus. Mas qual dos dois estavam aprovados diante de Deus? Qual dos dois? O Moisés sozinho na presença de Deus, ou Arão com todo o povo? Qual dos dois estavam aprovados na presença de Deus? E quem estava desaprovado? Arão. Escutem, por favor, em nome de Jesus. Não é o quanto de gente tem ao nosso redor, não é o tamanho do auditório que nos escuta, não é o tamanho da igreja que a gente pastoreia. O que vale diante de Deus é o quanto obedecemos à direção dele e à palavra dele. Quantidade nem sempre é sinal de aprovação de Deus. Nem sempre quem reúne as massas é aquele que tem a bênção e a aprovação de Deus. Não se iludam com isso. Não nos encantemos com isso, não nos seduzamos por isso. Não precisamos imitar práticas de igrejas que têm surgido, de ministérios que têm surgido, que não se sustentam à luz dos princípios da palavra de Deus. Infelizmente há obreiros assembleianos que
tendem a introduzir dentro das Assembleias de Deus liturgias e práticas ministeriais estranhas aos princípios da Bíblia Sagrada, para encher templos, para juntar gente ao redor. Mas não é, repito, não é o tanto de gente que está ao nosso lado. A grande questão é se Deus está ao nosso lado. A grande questão é essa. Então, por favor, meus irmãos, dentro de uma realidade bem nossa, não introduzam nos cultos, nem na vossa prática ministerial, seja ela qual for, aquilo que não faz parte da nossa realidade, que é uma realidade estabelecida sobre princípios e fundamentos da palavra. Nós não precisamos inventar moda no ministério, não precisamos criar um culto emergente. Nós precisamos, acima de tudo, é que Deus continue sendo aquele que está no centro do nosso culto e da nossa adoração, aquele a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se o nosso culto continua convergindo para a glória de Deus, esse é um culto abençoado por Deus. Se a palavra de Deus é o fundamento das nossas práticas ministeriais, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, morreram porque relativizaram os valores, porque negligenciaram, porque transgrediram a ordem de Deus, ou não agiram conforme a direção de Deus. Para um pai, eu estava pensando sobre esse texto e pensando em gerações. Sempre que eu leio na Bíblia pais, filhos e gente sucedendo gente, eu penso em sucessão de gerações. Isso não passei, não desejo passar, nem desejo para ninguém, mas ninguém está imune, isento disso. Talvez uma das maiores calamidades da vida é um pai perder o filho. Só quem dimensiona essa dor é quem é pai e já perdeu. Um pai perder seu filho. Arão perdeu os dois mais velhos de uma só vez. Pá! Nós temos 10 minutos. Nós temos como pais carnais, consanguíneos, e nós temos como pais espirituais a grande responsabilidade, primeiro, de ensinar nossos filhos, de repassar para nossos filhos a verdade de Deus. Segundo, nós temos a grande responsabilidade diante dos nossos filhos, de darmos exemplos, de sermos exemplos. Não nos basta ensinar as verdades de Deus a nossos filhos. Em todas as áreas da vida e do ministério, precisamos ser exemplos para ele. Apesar do ensino e do exemplo, os nossos filhos possuem a liberdade de obedecer ou não. Eles são livres para isso. Que bom quando eles obedecem. Mas nossos filhos podem desobedecer. E quando nossos filhos desobedecem dentro daquilo que é nossa responsabilidade, devemos corrigir nossos filhos. Mas isso tem um limite. A partir desse limite, só Deus na vida dos nossos filhos. E é aí que Deus entra para tratar com os nossos filhos. E nesse trato de Deus com nossos filhos, meu querido irmão e companheiro, o interessante é que a gente fique de fora. Porque quando Deus resolve tratar com nossos filhos, Ele não pede conselho a ninguém, nem licença a gente. Ele não vai sentar conosco e dizer: olha, eu estava pensando em tratar com teu filho, e você tem alguma sugestão, alguma ideia para trocar comigo sobre isso? Deus não vai fazer isso. Deus vai simplesmente tratar com nossos filhos. O que a gente pode fazer é orar, pedir misericórdia, mas Deus trata do jeito dele com nossos filhos. Deus tratou de uma maneira
vou usar o termo humano, e da perspectiva de pai, severíssima, duríssima, com esses dois garotos de Arão. Matou. Não me pergunte, talvez não pergunte a ninguém, que nós não teremos resposta. Por que Deus não deu uma oportunidade para os meninos? Uma coisa é certa, eles estavam absolutamente cônscios de que o que iriam fazer não foi ordenado por Deus. A medida do que é otorgado da confiança é a medida da responsabilidade. O fato é que Deus os mata. E aí vem em seguida uma narrativa bíblica muito pesada. Quando eles morrem, Moisés vai a Arão e diz para ele: isto, o acontecimento, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Como se Moisés estivesse dizendo: o Senhor alertou antes, o Senhor avisou antes que mostraria a santidade dele, e a morte de teus filhos é Deus revelando e manifestando e mostrando a santidade dele, dizendo que ele não estava nesse ato dos teus filhos, Arão, que ele está separado disso, que ele não tem nada a ver com isso, Arão. E aí na sequência diz que Arão se calou. E o verso 4 diz que Moisés chama Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, Tiro e Arão, primos dos meninos, e disse: olha, venham cá, tira os corpos aqui, junta aí. Eles peguem, os levem nas túnicas para fora do arraial. E aí Moisés continua e diz: Arão, e tem mais. Eu sei que você é pai, mas você não vai ter nenhum direito de chorar por eles. O costume na época era assanhar os cabelos e uma série de outros procedimentos para demonstrar luto e tristeza. Arão, um só gesto de luto e tristeza você não tem nem o direito. Vai para a porta da tenda e fica lá. A comunidade, o povo lamenta e chora a morte de teus filhos, mas você... Aí, pastor Edir, vai entrar um negócio meio pesado aqui. Engula o choro. Não chore, nem lamente, nem expresse sentimento de pesar nenhum. Vai lá para a porta da congregação, porque sobre você está o óleo da unção do Senhor. Vai, fica lá. Isso é muito pesado, isso é muito difícil. Arão não teve o direito, nem pôde expressar-se necessariamente através do choro. Ele teve que absorver tudo aquilo, as sequelas disso, as consequências disso. Aleluia. Deus leva a sério o ministério. Muito a sério. Quando, meus amados irmãos, e por causa da responsabilidade que nós temos com Deus, quando Deus resolve tratar com pessoas amadas nossas, inclusive a possibilidade de filhos, quando o assunto é ministério, e quando o assunto é ministério, não temos o direito, nem Deus nos permite opiniões.
Porque havia muita coisa em questão aqui. Estava em questão aqui toda a continuidade e futuro do ministério sacerdotal. Foi exemplar o ato de Deus em torno dos 2 filhos mais velhos de Arão, para que os 2 mais novos e todos os futuros sacerdotes e sumos sacerdotes de Israel prestassem atenção e levassem a sério. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, com base no texto e nas escrituras. Morreram 2, ficaram 2. Os 2 que ficaram tem a ver com a possibilidade do ministério dar sequência, apesar do erro dos 2. Vou dizer algo aqui, repito, fundamentado nas escrituras. Se os 2 filhos de Arão que ficaram e Arão desobedecessem a Deus em termos de não pranteá-los, ou tivesse qualquer atitude contra Deus, iam morrer também. Olha a palavra de Moisés a Arão, verso 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não degrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que vocês não morram também. Mas vamos raciocinar aqui, mas pastor, Arão e os 4 filhos separados para o sacerdócio, para o exercício do ministério, morreram 2 filhos, ficaram Arão e os outros 2. E se Arão morre com os outros 2, como fica? Porque enquanto Arão e os 2 que ficam vivos estão aí, o ministério se perpetua. E a morte dos 2 obedientes não implica na perpetuação do sacerdócio. Mas se morrem todos eles, como é que fica? Se morrem todos eles, Deus levanta outros. Quem está entendendo pelo Espírito? No atual momento, dentro da nossa realidade, a gente vive um tempo como uma realidade como aquela de Arão. É provável que nós tenhamos entre nós ministros que já morreram, estão mortos diante da face do Senhor. Há outros que da mesma geração que por obediência a Deus ainda estão vivos e servindo a Deus. E há os Arões, os nossos pais, que estão olhando os mais novos, lamentando pela morte dos desobedientes e agradecendo a Deus ao mesmo tempo, lamentando, entenda o termo, porque não pode nem se sensibilizar. É esquecer os que desobedeceram e focar naqueles que ainda estão aptos para o serviço. Porque quem morreu está morto. É com Deus e com o morto. Então há esperança para o ministério, para a igreja do Senhor, apesar de tantas dificuldades que ela envolve. E a grande mensagem de Deus, em meio a isso tudo, uma outra grande mensagem de Deus e alerta para a vida da gente é: se os pais nossos espirituais e todos nós cairmos no erro da desobediência a Deus no exercício do nosso ministério, morreremos todos nós. Não fica um. Se não exercermos o nosso ministério em obediência a Deus, a sua palavra, morremos todos nós. Mas a igreja não morre. A gente morre, mas a igreja não morre. A gente morre e o ministério não se acaba, porque Deus levanta outro em nosso lugar e faz o que era para a gente fazer.
Louvor, adoração e o ensino bíblico que edifica vidas. Todas as sextas, às 7 da noite. Culto de doutrina. Derrama a tua alma perante o Senhor nesta hora. No Templo Central das Assembleias de Deus, em Abreu e Lima. Avenida Brasil, 113. Venha e traga a sua família.